Na live de hoje nós vamos conversar sobre mãe não pode ser amiga dos filhos? Então essa é o nosso tema, né, da live de hoje. Boa noite, pessoal que está entrando aqui pelo Instagram, está entrando pelo YouTube, Facebook. Então nós estamos aí nos 3 canais simultaneamente para a gente conversar sobre esse tema. Um tema polêmico, né? Porque tem pessoas que acham que pode, tem outras pessoas que acham que não pode, e aí a gente fica sem saber. E aí, o que é que a gente pode esperar de uma relação com os nossos filhos? Então, eu estou aqui conversando um pouquinho, dando um tempinho aqui para as pessoas entrarem. Eu vi que a Keila colocou aqui, eu creio que pode sim, claro que respeitando a faixa etária. Sim, Keila, a gente vai conversar. Vamos conversar exatamente sobre que questões, né? O que envolve a gente ser ou não ser amiga dos nossos filhos, né? Então, eu lembro que eu fiz, inclusive, um vídeo que eu publiquei há algum tempo atrás, onde eu falava que mãe não era amiga dos filhos, né? Mãe não é para ser amiga dos filhos, que mãe é mãe, pai é pai, amigos são os amigos deles que eles escolhem. Mas acontece, né, que quando eu estava preparando essa semana para vocês, essa série, né, de vídeos que eu mostro para vocês como se aproximar dos seus filhos, eu comecei a enxergar uma série de questões que fazem parte, né, desse momento, desse processo, na verdade, de aproximação dos filhos, que me fez questionar, né, e considerar essa possibilidade da gente também ser amiga dos nossos filhos, das mães e dos pais também poderem ser amigos dos seus filhos, né? Boa noite, Fina. E aí, o que eu pensei? E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu fiz uma chamada para essa série, onde eu falo que, porque um grande sonho de toda mãe é a gente ser a grande amiga dos nossos filhos, pelo menos era o meu sonho. Eu queria ser a melhor amiga da minha filha, a melhor amiga do meu filho, eu queria saber tudo o que eles faziam, eu queria saber onde eles andavam, com quem andavam, né, como é que eles estavam se virando, o que eles apreciavam, o que eles pensavam sobre sexualidade, sexo, se já estavam fazendo, enfim, eu queria saber tudo. E esse compartilhar intenso, né, da vida que você, como é que diz? Que você divide, né, como se a outra pessoa fosse quase que uma continuidade sua. Isso, na verdade, acontece com alguém que é da mesma idade desse adolescente, dessa adolescente, né? Mas isso não inviabiliza que nós, como mãe e como pais, também tenhamos o nosso papel como amigos dos nossos filhos, né? Mas vamos conversar, vamos destrinchar aí essa história um pouquinho mais, né? Então, nesse meu vídeo, né, eu lembro que eu coloquei essa questão do sonho, e o que eu trazia nele era exatamente a justificativa que o Isamitiba, ele sempre colocou. Não sei se vocês tiveram oportunidade de conhecer o Isamitiba, mas ele foi um grande educador e deixou muitos livros sobre como educar os filhos. Ele tem um posicionamento muito feliz junto aos pais, né, nessa forma de educar o adolescente. E ele sempre dizia, né, essa questão de que mãe é mãe, pai é pai, amigo é amigo, que a gente não misturasse as coisas, porque isso ia acabar dando confusão. E que o nosso papel era um papel muito maior, o nosso papel é um papel, né, de preparação dos nossos filhos para a vida, de preparação dos nossos filhos para ser um cidadão, para ser, né, um homem ou uma mulher com uma sexualidade saudável, uma preparação para que eles saibam se defender, para que eles saibam andar sozinhos nessa sociedade, né, nesse mundo. Então que a gente tem um papel muito mais elevado do que
propriamente o papel do grande amigo, da grande amiga, daquela pessoa com quem eles compartilham, né, esse momento de vivência e de experiências que eles estão tendo na adolescência. Mas eu também coloco, né, nesse vídeo, né, que a gente fica com um certo ciúme, porque como a gente queria ser a figura mais importante da vida dos nossos filhos, né, a gente começa a achar que essa grande amiga ou esse grande amigo, ele acaba tendo um papel que parece aos nossos olhos, nesse momento da adolescência, que é um papel de maior importância para os nossos filhos do que o papel que a gente exerce como pai ou como mãe, né, na relação com eles. E isso, de uma certa forma, cria na gente uma certa tristeza, uma certa né, até inveja desse grande amigo, dessa grande amiga, que se torna alguém quase que imprescindível nesse momento da vida deles, né? Mas eu trago também para vocês, nesse mesmo vídeo, depois eu vou até ver onde é que ele está gravado, e depois quem tiver interesse me manda no direct que eu mando para vocês também esse vídeo, né? O link desse vídeo. Então eu coloco também nele que a gente não precisa, né, sentir isso, porque a gente precisa sentir essa inveja, porque na verdade a gente tem um papel, nós somos muito importantes na vida dos nossos filhos. Muitas vezes a gente não consegue perceber por uma série de questões que estão acontecendo naquele momento, de estresse no relacionamento, porque a gente não está sabendo lidar com a adolescência, porque a adolescência está sugando demais as nossas energias, a nossa paciência, e com tudo isso a gente acaba misturando, né, nas nossas relações os nossos sentimentos, e essa relação acaba ficando muito complicada e a gente se afastando dos nossos filhos, né? Mas eu acho que a gente hoje, a partir dessa reflexão que eu fiz, a gente hoje vai conseguir encontrar, né, encontrar o nosso canto como amigo dos nossos filhos. Porque uma das coisas que eu refleti foi sobre um livro que eu li, que se chamava Amor, Perigo à Vista. E nesse livro, o autor contava, né, de que a gente, na verdade, tem várias coisas na nossa vida que nos fazem felizes, né? Da mesma forma como a gente tem vários tipos de amigos que nos completam e que não é apenas um único amigo que nos completa. Então ele mostrando que, por exemplo, a gente tem amigos, né, que são muito legais para a gente viajar. Poxa, você pensou em viajar? Ah, caramba, eu vou convidar esse amigo para viajar comigo. Aí você vai ao cinema. Talvez não seja esse mesmo amigo que seja o amigo ou a amiga que seja mais legal para você ir no cinema. Provavelmente, né, para ir no cinema, você acaba convidando um outro amigo ou a outra amiga que é muito mais legal para ir no cinema, porque, sabe, também curte comer pipoca e tomar Coca-Cola, ou sair de lá e tomar um sorvete, discutir o filme que assistiu, enfim. Por várias razões, por vários interesses, a gente acaba escolhendo uma outra pessoa. Tem outros amigos, sabe, que são muito legais para a gente fazer confidência. Tem aquele amigo que, sabe, puxa vida, se eu tô mal, se eu preciso pedir a opinião, é aquela amiga lá que, sabe, que eu vou buscar, é aquela amiga com quem eu vou conversar, porque é aquela amiga que, sabe, ela percebe, ela entende o que é que eu estou dizendo, o que é que eu estou falando. Então essa amiga é que é a minha amiga de confidências. Então, quando eu pensei nessas possibilidades, né, de amigos que eu pude enxergar na leitura desse livro, eu comecei a pensar, né, que a gente também tem um espaço de amigo na vida dos nossos filhos. A gente pode não ser, né, aquela grande amiga que ela compartilha, o que ela compartilha com a grande amiga que é da idade dela, ou o grande amigo que é da idade dele. Mas nós temos um espaço, né, de amigos, sim,
na vida dos nossos filhos, né? Porque quando eu estava vendo, né, o conceito do que é ser amigo, conceito de amizade, né? Então o conceito de amizade diz: amizade é uma relação afetiva entre indivíduos. É um relacionamento que as pessoas têm um afeto e um carinho por outra, que possuem um sentimento de lealdade, de proteção, de acolhimento, de cumplicidade, de admiração. Então veja, são elementos que podem e devem estar presentes na relação entre mães ou pais, né, e filhos, para que a gente se torne próximos deles. Senão a gente não vai ser próximo, a gente vai ser distante, né? A gente não vai conseguir ter uma conexão com esse nosso filho ou com essa nossa filha, né? E aí ele diz aqui também que o amigo, né, a amizade é um relacionamento social voluntário, um relacionamento social voluntário de intimidade. Ou seja, aí vem uma questão, não, mãe, pai, não é uma questão voluntária, né? Ele é obrigado a considerar essa mãe, esse pai como amigo. Aí é que está a questão da história, né? Então a gente pode sim ter uma relação de amigo com nosso filho e nossa filha, se essa relação for uma relação voluntária, se eu me sentir, eu me senti desejosa desse tipo de relacionamento e a minha filha também, ou seja, se nós nos escolhermos para sermos amigas ou nós nos escolhermos para sermos amigos, no caso do nosso menino. Então, essa relação é uma relação que não é uma relação que basta eu ser mãe para ser amiga da minha filha, ou basta eu ser pai para ser amigo do meu filho. Não, né? Para ser amigo de alguém, você precisa ser escolhido, você precisa, precisa haver uma reciprocidade desse afeto. Não é uma coisa unilateral, né? Precisa haver uma relação de confiança, senão essa amizade não vai acontecer. E isso tudo faz parte desse processo de aproximação entre mães e filhos, entre pais e filhos. Não é possível você se aproximar do seu filho ou da sua filha se você não tiver, né, uma troca de afetos, se você não tiver, né, uma consideração e um respeito, e ele idem por você, né? Então, isso tudo faz parte dessa relação de proximidade entre pais e filhos. Acontece, né, que essa relação de proximidade, ela, como eu falei, não é a mesma para todas as pessoas que fazem parte da vida dos nossos filhos, como da mesma forma que eu falei, quase agora, dos vários tipos de amigos que podem existir na nossa vida. Então, esses valores, né, do que significa ser amigo, as atitudes, os comportamentos, o que de fato tem que ser compartilhado, o que de fato, né, a gente tem que saber dos nossos filhos, eles têm que contar, tudo isso vai depender, né, vai variar de acordo com o meio social que vocês estão inseridos, né, daquilo que a sociedade tem como conceito de amigo, né, daquilo que o seu meio ou que você mesma conceitue como sendo o que é ser amigo, né, nesse contexto. Vai depender, né, do momento, dos interesses daquele momento, e vai depender também, né, do que você consegue, do que a gente consegue, na verdade, do que a gente consegue compartilhar, né, com o nosso filho e com a nossa filha. Então, veja, a relação de amizade, ela não é uma coisa unilateral, não é? A gente não tem apenas, né, esse único amigo, como eu falei, portanto, nós não seremos nunca o único amigo dos nossos filhos, nós seremos apenas um dos amigos dos nossos filhos, mas um amigo ou uma amiga que pode ser muito especial exatamente porque é
o pai ou a mãe, né, deles. E isso nos coloca numa posição diferenciada da amizade que eles têm com outra pessoa que seja da sua mesma idade, né? O que a gente precisa é ter clareza do que é que eu posso esperar dessa amizade e o que eu posso dar nessa amizade em relação aos meus filhos, né? Aqui a Lisa está perguntando, Lena, você tem me ajudado muito, obrigada. Ai, que legal. Fico feliz, isso me alimenta. Oi, Nayara, boa noite. Maria Mendes, boa noite. Gente, eu fico tão feliz quando eu vejo vocês entrando e compartilhando aqui comigo, que vocês nem imaginam. Então, veja, é tudo uma questão da gente ter clareza dos nossos limites, do nosso potencial e também do que os nossos filhos, nossas filhas, eles têm condições também para compartilhar com a gente, para lidar, né, com a gente. Então, o que a gente precisa saber? Que ser amigo dos filhos, né, não é ser aquela amiga da nossa filha ou do nosso filho que eles vão compartilhar todas, sabe, as suas intimidades, que a gente vai ter aquela cumplicidade de detalhes, sabe, dos desejos e das experiências, sabe, que a gente também vai poder compartilhar tudo o que acontece com a nossa vida e pedir conselho para eles. Não, a nossa amizade é uma amizade diferente, é uma amizade diferenciada, é uma amizade especial, né? É uma amizade que a gente vai poder sim travar com eles uma experiência de confiança e de ajuda mútua, né? Mas dentro dos limites que cada um pode ter e dar nessa relação que a gente estabelecer, né? Então, você não vai ter, por exemplo, estrutura como mãe, né, de ouvir da sua filha detalhes de intimidades que ela, por exemplo, esteja vivendo com o namorado dela. É muito difícil a gente ouvir isso delas. A gente pode até saber, ouvir, orientar que ela está vivendo determinadas intimidades. Agora, você saber detalhes, sabe, de você compartilhar com elas dicas e truques de comportamentos sexuais que podem, sabe, ser muito mais legais ou mais eróticos naquela relação. Você vai conseguir compartilhar, né, com seu filho, com a sua filha, né, estratégias de, sabe, como é que eles podem fazer para poder dar certo aquele encontro. Claro que a gente não vai entrar nesse nível de relacionamento, né, de intimidade com os nossos filhos. A nossa intimidade é outra, mas não deixa de ter uma intimidade, não deixa de ter uma proximidade, não deixa de ter carinho. Só que os interesses que eles vão ter em relação a essa amizade com o pai e a mãe e os interesses que pai e mãe têm em relação a eles não são os mesmos dos amigos que têm a mesma idade deles. Os amigos que têm a mesma idade deles estão vivendo o mesmo momento deles. É muito diferente. É aquilo que eu trouxe para vocês a semana passada, quando eu falei, né, que quando eles escolhem, né, os amigos, isso não significa que ele não queira bem a gente. Isso não significa que eles não queiram, que eles não gostem mais da gente. Mas isso significa que aquele amigo é uma companhia muito mais interessante do que o pai ou a mãe naquele momento, para aquela experiência que ele está querendo viver, né, naquele dia, naquela hora. Então a gente tem que saber, né, entender. A gente precisa saber entender o que está acontecendo para que a gente não se desespere, para que a gente não se sinta rejeitada, para que a gente não sofra, não é? Então, o que a gente precisa superar essa história indo em busca da nossa autoestima, indo em busca, sabe, do reconhecimento, sabe, no que eu sou boa com meu filho e com a minha filha, no que a minha amizade com eles proporciona de bom para a vida deles, no que a minha amizade com eles proporciona de bom para a minha vida, não é? Então, a gente vai desenvolver essa consciência das nossas expectativas e limites, né, que são eles que vão ajudar
a gente a valorizar o nosso papel. Vai ajudar a gente a entender, né, como somos na vida dos nossos filhos, para que com isso a gente continue feliz, né, por estar ali com eles e como é que eu diria, e orgulhosa, né, de ser uma mãe próxima, orgulhosa de conseguir, né, de se chegar, porque são tão poucas as mães que eu vejo, sabe, conseguir chegar perto do seu filho, da sua filha, de fato, a filha e o filho considerarem esse pai e essa mãe pessoas amigas, pessoas que ele pode confiar, pessoas que ele pode ter como sua referência, pessoas que diz que quer o bem dele e ele se sente bem com este bem que esses pais desejam para ele. Gente, isso aí sabe, é muito rico. Isso daí é o pulo do gato, a gente conseguir, né, fazer esse tipo de conexão e fazer os nossos filhos felizes com a amizade que a gente oferece para eles. E fazer eles nos escolherem também, né? Que a amizade de mãe, né, quando a gente entende isso, a gente entende que a amizade de mãe, ela tem um status muito maior do que o status da amiga e do amigo. Porque a amiga e o amigo, hoje eles são amigos e amanhã, sabe, eles podem não ser mais nada. A gente, obviamente, sempre será mãe deles, né? Não sei se para o bem ou para o mal, mas sempre seremos mãe deles. E portanto, sempre teremos um espaço, né, especial na vida deles. Se esse espaço especial puder ser, né, um espaço especial que seja regado a esses sentimentos da amizade, é uma vivência, é uma experiência muito maravilhosa. Eu sou uma mãe que eu posso dizer que eu pude viver na adolescência dos meus filhos esse tipo de sentimento. Claro, eu não sabia de tudo que eles faziam. Claro que eles, sabe, não me contavam tudo que eles faziam e nem partilhavam tudo, né, comigo. Mas eu sabia o que era importante, eu como mãe saber. Eu sabia e eu conseguia conversar com eles sobre questões que eram importantes, né, eles saberem. Porque eu consegui, né, conquistar. Porque isso é uma conquista. Eu consegui conquistar essa amizade. Eu consegui que eles me escolhessem para ser amiga deles, né? Não apenas só mãe, mas uma mãe amiga. Então isso é muito importante. Isso me faz uma pessoa, sabe, muito feliz. Eu tenho muito orgulho disso na minha vida. Por isso que eu estou aqui todas as noites com vocês. Porque eu pude viver uma adolescência dos meus filhos, que foi uma adolescência, sabe, não teve complicação? Claro que teve. Não teve conflitos? Claro que teve conflitos. Não teve uma série de, sabe, de desavenças, ou seja, de incompatibilidade de interesses? Claro que teve. Mas a gente soube lidar com tudo isso. E isso não destruiu a nossa relação. Isso não destruiu, né, o carinho e a amizade e a cumplicidade com eles. Dentro daquilo que, obviamente, eu como mãe era capaz, né, de dar e ser para eles. E dentro daquilo que eles eram capazes de dar e ser para mim. Então isso foi uma conquista que eu me orgulho muito. Então esse foi um jeito muito importante, né, de lidar com os meus filhos. Então eu gostaria que todas as mães saíssem daqui hoje, né, vocês que estão aqui comigo, que vocês saíssem daqui orgulhosas, né, desse status de ser mãe e também poder ser amiga do seu filho ou da sua filha. Porque é isso, né, que vai aproximar vocês. Foi o que aconteceu, né, com uma das minhas alunas do Papo Firme. Eu tenho uma aluna do Papo Firme que ela tem uma filha, né, e essa filha, quando chegou na adolescência, ela não conseguia mais ser aquela pessoa que ela tanto queria, ou seja, a pessoa mais importante da vida da filha dela. Porque nessa idade, como eu já falei, os interesses mudam e muitas daquelas coisas que ela, quando era menina, fazia, agora adolescente já não tinha a mesma graça. E muitas vezes nós pais, a gente acaba ficando parada no tempo, querendo, sabe, brigando com
brigando com a natureza, na verdade, né? Porque a gente quer que os nossos filhos sejam crianças, que eles não... Ai, já chegou na puberdade, que medo, ai, que horror, agora ele já virou outra pessoa. E aí a gente fica parada no tempo, querendo que eles sejam o que, na verdade, esse tempo não vai poder mais fazer eles serem, que é criança. Não é que a gente perde os nossos filhos, não é que eles deixam de ser os nossos filhos, nem que eles se tornam outra pessoa, mas eles se tornam pessoas diferentes daquela que a gente estava acostumada a lidar até então. E aí foi quando essa mãe, né, ela, quando chegou a puberdade da filha, que a filha começou a ter novos interesses, a se interessar, né, por outras questões e querer estar muito mais perto da grande amiga dela do que dessa mãe. Então houve aquela incompatibilidade, né, de interesses. A mãe queria coisas voltadas mais para a infância, ela já queria coisas mais voltadas para a adolescência. Essa mãe não conseguia entender esses interesses, principalmente essa história de namorar, essa história, né, de querer ficar. E aí havia uma série de conflitos entre elas, e a ponto, né, da filha chegar um dia e dizer para ela: eu te odeio. Nossa, isso para ela foi assim, né, machuca o coração de qualquer mãe ouvir uma frase como essa, né? E essa mãe sofreu muito, e ela começou então a fazer chantagem emocional com a filha, né, do tipo: ah, você não gosta mais de mim, você fica preferindo as suas amigas, você... E quanto mais ela fazia isso, quanto mais ela pressionava com esse jogo, né, de tentar culpabilizar a filha, em vez de tentar descobrir como chegar perto, a filha cada vez mais ia se afastando, cada vez mais. Quando ela entrava no quarto, a filha mudava de assunto no telefone com a amiga, ou desligava, ou enfim, não dava a menor atenção para essa mãe. Até que ela percebeu que ela precisava, né, usar de outra estratégia. Essa estratégia não estava funcionando. E ela então foi em busca, né, de saber mais a respeito de sexualidade na adolescência, encontrou os meus canais, acabou entrando, né, como aluna minha, adquirindo Papo Firme, entrou como aluna minha para buscar entender quem é esse adolescente, o que é que essa adolescente pensa, como é que ela é, que, sabe, quais são os interesses dela. Enfim, ela foi procurar conhecer a filha que ela tinha, não é? E nesse curso ela acaba tendo subsídios, porque no Papo Firme eu dou subsídios para que a gente aprenda a conhecer esse adolescente. E com isso ela conseguiu, gradativamente ela vem conseguindo, e sabe, se chegar mais perto, conversar mais com a filha. Então, da última vez que a gente conversou, porque a gente tem uma mentoria também, não é? E aí no nosso último encontro, ela me colocou que ela já estava conseguindo conversar mais com a filha, que o conflito entre elas tinha diminuído bastante, e que a filha até tinha perguntado para ela a opinião dela sobre um garoto que estava afins dela lá na escola. Nossa, eu fiquei tão feliz, e ela mais feliz ainda, porque ela começou a ver, né, em outras estratégias de aproximação, uma forma de, sabe, conquistar essa amizade, de conquistar essa confiança da filha dela, de conquistar esse bem-querer, né? Porque não basta apenas ser mãe, né? Como eu falei para vocês, tem muita mãe que diz: ah, eu sou mãe dela, e a mãe é uma pessoa que é a pessoa que mais gosta dela, que mais quer o bem dela, né, ou quer o bem dele, e, portanto, eles têm que acreditar em mim, têm que ser amigo da mãe e do pai, e não de outras pessoas que eles não sabem nem quem são. Verdade, né? É verdade que nós somos as pessoas, né, em geral, não todas, mas em geral, né, nós somos as pessoas que mais queremos o bem dos nossos filhos, que mais desejamos o melhor para eles, mas nem sempre, né, aquilo que nós desejamos e queremos para eles é o suficiente
para que eles nos escolham como amigos, para que eles nos percebam como amigos. Porque, como eu falei, a amizade ela não é unilateral. Então não basta ser mãe, é preciso a gente conquistar. É preciso que esse, como eu falei, esse bem-querer seja entendido por eles como também uma coisa boa para eles. Não basta só ser boa para a gente, não basta só a gente enxergar que aquele é o bem maior para ele. É preciso que eles também enxerguem aquilo que nós estamos enxergando. E para que isso aconteça, a gente tem que chegar perto, a gente precisa passar para eles a nossa aprendizagem, a nossa experiência, para que eles sejam capazes de gradativamente e conseguindo enxergar aquilo que a gente, pela nossa estrada muito mais longa, pela nossa estrada com muito mais experiência, a gente já consegue enxergar, né? Então, é muito importante, se vocês quiserem ir aí fazendo alguma pergunta, algum questionamento, contar alguma experiência de vocês, fiquem à vontade aí para fazer isso. Se vocês quiserem contar, se teve alguém que vocês conheceram, que também viveu uma experiência como essa e que conseguiu se tornar amiga ou amigo do seu filho ou da sua filha, eu estou aberta aqui para a gente compartilhar, tá? Para a gente conversar. Às vezes eu vejo que vem aí umas informações como pedindo permissão para participar, e eu fico pedindo solicitação para participar, e eu fico sem saber se está de fato querendo participar junto comigo aqui, para eu aprovar e a gente conversar ao vivo aqui na tela, ou se é simplesmente porque entrou e apareceu esse tipo de mensagem, né? Apareceu essa mensagem. Bom, se for de fato, coloca aí um comentário para eu saber, né? Que você tem uma situação, uma pergunta, uma dúvida que queira compartilhar ao vivo aqui na imagem aqui comigo. E aí a gente vai, quem sabe, a gente consegue fazer isso. Tenho uma filha de 13 anos e estou sentindo dificuldade de me aproximar para dialogar. Não está dando para entender o seu nome. Alguma coisa Werneck, né? Simone Werneck, agora deu para entender. Oi, Simone, você está no lugar certo, né? A gente começa a semana que vem exatamente, eu começo uma série chamada Você Mais Próxima do Seu Adolescente, que é exatamente com esse objetivo de mostrar como a gente pode chegar mais perto dos nossos filhos, como que a gente pode, né, ser essa amiga dos nossos filhos exatamente através da sexualidade, ou seja, através da conversa, né, através da atenção à sexualidade dos nossos meninos e meninas. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. É um evento gratuito, né, de três vídeos que vão ficar só por uma semana ao vivo, liberado, né, para vocês assistirem no horário que vocês quiserem, e é gratuito, e você pode então entender durante essa série tudo que eu tenho a oferecer para vocês que vocês consigam, né, chegar mais próximo, consiga se aproximar para dialogar, né, entender como que a gente, né, o passo a passo de como que a gente pode fazer essa aproximação com o nosso adolescente. Então, a Letícia pergunta aqui, Helena, como administrar aplicação, regras e princípios e amizade com os filhos? Muito legal, Letícia, você ter feito essa pergunta. É isso que nós vamos conversar agora, né? Então, uma coisa que a gente não pode fazer quando a gente quer ser amigo dos nossos filhos é exatamente esquecer que nós, como mãe, como pai, temos uma função na vida deles que é de educá-los. E o que é a educação?
A educação é a gente fazer uma adequação e promover o desenvolvimento do nosso filho e da nossa filha. Então, o que acontece? Como nós somos pais, nós temos, né, que colocar limites, nós temos que colocar regras, nós temos que ensiná-los a convivência. A gente precisa fazer tudo isso. Então, é muito complicado quando eu penso em ser a grande amiga da minha filha ou do meu filho e achar que eu vou poder, ter com ele apostando, né, que a gente não pode ser nem o 8 e nem o 80. Nem a gente pode apostar que basta eu ser mãe, que eles automaticamente vão ser, nossos amigos, né? Que filho, é natural do filho, do ser humano, amar o seu pai e a sua mãe. Ora, tem pai e mãe que não conseguem amar incondicionalmente os filhos, quanto mais esses filhos amarem incondicionalmente os pais. A gente já viu aí muitas histórias que comprovam que não é da natureza humana os filhos simplesmente amarem os pais só porque eles são pais. É necessário conquistar. Como também não é para a gente ter uma expectativa que a gente vai ser a grande amiga ou o grande amigo dos nossos filhos, do mesmo jeito que eles são grandes amigos de outras pessoas que têm a mesma faixa etária deles. Então, a nossa amizade, como eu falei antes, ela tem um interesse e uma expectativa diferente. A nossa amizade, ela não visa só a gente compartilhar aquilo que eles têm de interesse ou a gente tem de interesse naquele momento e com relação às nossas vidas. A gente também tem um papel de orientar, a gente também tem um papel de educar e de compor e de ensinar os nossos filhos a conviver em sociedade. E, portanto, a gente tem que, nessa amizade, isso tem que fazer parte. E aí vem a pergunta da Letícia, como é que a gente administra isso? Letícia, a gente administra isso fazendo negociações. Primeiro, né, para você fazer uma negociação, você tem que ter clareza do seu papel de mãe. Você precisa, né, saber o que lhe compete, o que você tem de valores, o que você tem de expectativas, né? E como que a nossa amizade se encaixa na vida dos nossos filhos. Por outro lado, a gente também precisa ter claro, por outro lado não, além disso, a gente também precisa ter claro o que é que nos deixa feliz nessa amizade, o que a gente suporta dessa amizade. E ter claro também o que é que a gente não suporta numa amizade com os nossos filhos ou com as nossas filhas. Então, por exemplo, para mim eu tinha claro que eu não suportava ouvir da minha filha ou do meu filho, né, as intimidades que eles tinham ou queriam ter com seus namorados. Isso eu não suportava. Então, isso eu deixava claro, isso eu não quero saber. Né? Eu não suporto ouvir isso. Eu até sei que vocês têm intimidade, mas essa intimidade, o que faz, o que deixa de fazer, isso não é uma coisa que eu, tenha curiosidade de querer saber o que é que eles estão fazendo. Porque saber isso só vai, me criar angústia, vai me criar uma tensão, vai me criar um medo, o medo deles não saberem se cuidar, o medo, enfim, vai me trazer uma série de preocupação que eu não precisava ter naquela hora. Ou seja, as outras coisas que eu sabia que eu desenvolvia com eles eram suficientes para eu poder desenvolver um vínculo de confiança. E nesse vínculo de confiança, então, a gente coloca esses limites. Então, era importante ter clareza, a gente ter clareza também sobre o desenvolvimento deles. Ou seja, em que etapa que eles estão? O que de fato dá para eu confiar e deixar só por conta deles? O que não dá? O que eu tenho que estar mais presente? Que tipo de coisas que eu posso saber, mas também que eu consigo saber, suporto ouvir deles, mas também que tipo de coisas que eles suportam,
me contar ou suportam aprender, que é outra história, né? Tem coisas que a gente quer ensinar para os nossos filhos e ele ainda não tem competência para isso. E aí isso, em vez de aproximar, afasta. Então, é importante que a gente conheça o desenvolvimento na adolescência, que a gente conheça o que interessa para os nossos filhos, que a gente seja capaz, né, de entendê-los para poder conseguir suportar esses interesses deles e conseguir fazer essa diferenciação e entender as regras que a gente precisa fazer clara para com os nossos filhos e tudo mais. Portanto, a gente precisa, né, trocando em miúdos, estabelecer uma ética familiar. Nós precisamos, sabe, desenvolver uma negociação aonde a gente vai colocar esses limites e essas possibilidades e ver e deixar acordado, né, nessa amizade aquilo que a gente suporta e aquilo que a gente não suporta, aquilo que é o meu papel e aquilo que é o papel dele. Então, tudo quando a gente esclarece, estabelece um contrato de convivência, funciona. Agora, se a gente não estabelece um contrato de convivência e a gente fica esperando que o nosso filho adivinhe o que é que eu espero dele, aí não vai dar certo. A gente vai entrar em conflitos de interesses e essa amizade não vai fluir, essa amizade não vai acontecer. E o que vai acontecer é que a gente vai acabar se afastando, porque vão começar os conflitos, ou então o desrespeito, ou então ele nos vendo como uma amiguinha ou como um amiguinho que ele não precisa obedecer. Então a gente precisa ter essa dosagem, né, e não esquecer que nós temos um papel, que é um papel de educador dos nossos filhos. Então por hoje eu quero agradecer aí a participação de todos vocês que ficaram comigo até agora, essa hora, e até amanhã. Boa noite.